E aí galera que curte videogame, hashtag seus muito legal! Bem-vindos ao Gamepad, o programa que toda semana te fala um novo Paranauê pra você manjar mais dos Paranauês. E essa semana o nosso tema é labirintos. E antes da gente começar a falar de labirintos em games, eu queria falar sobre a minha cabeça muito louca. Porque eu não sei de você, mas a minha cabeça, meio estranha, funciona como se fosse um labirinto. Tipo, toda vez que eu tenho um problema, ou que eu tenho que resolver alguma coisa, ou que uma situação nova aparece, eu fico pensando por onde eu posso começar, de onde pode sair, quais são as potenciais coisas que isso pode dar. E eu acho que eu sou meio assim por conta de videogame. Se você é assim, me diz nos comentários, pra eu saber que eu não tô surtando sozinha. E eu acho que essa cabeça louca veio por conta de videogame, porque todo videogame é meio um labirinto, se você parar pra pensar. E é claro que hoje eu vou explicar um pouquinho melhor e falar todas as possibilidades. Mas é interessante, porque quando você se enfrenta, encara um labirinto, além de toda aquela aula de mistério e de um pouquinho de medo, porque você não sabe o que você vai achar até lá, geralmente é um caos ordenado. Todo labirinto tem regras para você completar. Sem regras, ele também perde um pouco do seu mistério. E, obviamente, ele é um caos porque a hora que você chega, você não sabe o que fazer com aquilo. Mas quando você resolve um labirinto, ele se torna quase tipo a sua casa. Um lugar que você conhece intimamente, muito bem. Como, sei lá, pegar uma roupa no seu armário. Mas isso, claro, se você for uma pessoa arrumada. Porque se você for uma pessoa desarrumada, daí você precisa arrumar seu armário, tá, cara? Pra ficar menos labiríntico, por favor. Então, eu acho que resolver labirintos e criar mapas por conta desses labirintos são experiências quase catárticas. E eu tenho uma querida orientadora, e eu tenho que falar dela, claro, porque eu não sei se você sabe, mas eu faço doutorado. Daí o doutorado tem um cara que te ajuda e tal, o seu mestre, que é meu orientador. Minha orientadora querida e maravilhosa chama Lúcia Leão. Beijo pra você, ó. Você é a mina. E ela fala de cartografias e de labirintos, ela tem um livro sobre isso, se você se interessar, chamado A Estética do Labirinto. E o que eu acho mais legal é que em inglês já tem daí dois nomes. Um é realmente labyrinth, que é labirinto, mas que tem um ponto de entrada e um ponto de saída, então ele seria linear. E tem outra palavra chamada maze, que aí existe uma teoria filosófica que vai dizer que ele tem vários pontos de entrada e vários pontos de saída. Nos videogames, a gente tem vários tipos de labirinto e o primeiro deles pode ser o próprio gênero, que não se apropriou da palavra labyrinth, mas se apropriou da palavra maze. Lá na década de 70, os caras lançaram esse jogo chamado Gotcha, em 1973, que era tipo um mapinha e ficava um carinha perseguindo o outro neste labirinto, que na verdade não era tão difícil assim de arrumar. Mas essa coisa de perseguição dentro do labirinto é uma coisa que vai fazer tanto sucesso que fica nas nossas mentes, tipo, até hoje, assim. Mas com certeza você vai se lembrar de Pac-Man, que foi inicialmente lançado em 1980 e agora tem um monte de versões. De tão legal que é tentar escapar do labirinto. Inclusive, os labirintos são creditados por criar o primeiro shooter, o primeiro protótipo de first person shooter. Olha que maluco! Em 1974, os caras criaram um jogo chamado Maze Wars, que era em primeira pessoa. E daí você via outras pessoas como se fossem tipo bolas de olho, meio bizarro. E quando você via essas pessoas, você podia atirar. Se você fosse baleado, você perdia pontos. Se você atirasse em alguém, ganhava pontos para a vez. E essa foi a primeira experiência que vai gerar todos os FPS que você conhece até hoje. Olha só como a experiência labiríntica é incrível! E uma das coisas que eu mais gosto dessa experiência labiríntica é que a perseguição foi para outros lados. Porque eu não sei se você sabe, mas tem muita gente que quando se vê nessa situação, né, de não ter muita saída, sente claustrofobia e passa mal. E vários jogos de terror vão se aproveitar disso. Um deles é, por exemplo, Slender. Se você jogou Slender, você sabe que é um dos jogos mais assustadores do mundo e que você é perseguido o tempo todo. Não é legal. E essa coisa de que você olha pra trás num labirinto e talvez tenha algo lá, é um dos maiores mistérios dessas, né, da própria estrutura labiríntica. Tem vários games que tem labirintos explícitos, quer dizer, por mais que ele não seja um jogo de maze, uma hora aparece um labirinto, tipo Sonic Labyrinth, tipo Silent Hill 2 e até Mônica no Castelo do Dragão, que tinha um dos labirintos mais legais já feitos em toda a história dos videogames, você acredite ou não. Se você não acredita, vai lá e joga. Você vai ver como é divertido e bacana. E um desses jogos onde o labirinto tá explícito que eu adoro é um jogo do labirinto baseado no filme de 1986,
que você tem aí escolhas tipo um point and click rudimentar misturado com imagens labirínticas. E é exatamente o point and click que vai dar agora, né, o point and click já muito contemporâneo, que vai dar pra gente um segundo tipo de labirinto. Um labirinto que não está necessariamente na construção de uma estrutura, mas que está nas possibilidades. E aí são os games de escolha. Esses jogos então, como The Walking Dead ou The Wolf Among Us e outros jogos de escolha moral que a gente viu no outro vídeo, tipo Heavy Rain, tipo Beyond Two Souls, o que eles fazem é claro que o personagem começa e termina mais ou menos no mesmo lugar. Alguns deles têm finais diferentes, alguns não, mas não tem problema. Assim como a vida, todos nós começamos e vamos terminar no mesmo lugar. Porém, são as nossas escolhas que fazem o que a gente é. Então é como se toda vez que a gente jogasse um jogo desses, a gente tivesse um mapa específico. A gente fizesse cartografias de personagens completamente diferentes, ou pelo menos isso é possível. Olha só que interessante. E daí a gente chega num terceiro tipo de labirinto, que é o labirinto implícito, que tá nos puzzles, no quebra-cabeça. E aí tem vários jogos assim. Porque se você parar pra pensar, todos os Uncharted, Tomb Raiders, todos os dungeons de Zelda eram exatamente labirínticos. Inclusive, o mais legal era quando você conseguia um mapa daquela fase específica para você conseguir se orientar, porque no começo você não sabia aonde você estava. Tem jogos que vão explorar isso ao máximo. E deles são jogos, obviamente, ou de exploração ou de puzzle. Não sei se você já jogou Myst, mas deveria. É um jogo de exploração muito bacana, totalmente baseado em conceitos de labirinto. E outro deles mais moderno, e esse você deve conhecer, é Portal. O que acontece nesses jogos é, como você tem uma pergunta em termos de game design, como é que será que eu chego até lá? O que será que eu faço com isso? Você também tem uma pergunta em termos de narrativa, de tipo, por que as eras mudaram? O que aconteceu com elas? E no caso de Portal é, onde raios eu estou? E assim você tem três tipos um pouco diferentes de como usar labirinto. Claro que você pode juntar todos eles no seu próximo jogo, ou você vai poder identificar melhor as partes labirínticas que você vê nos seus games. Então estar desnorteado em qualquer jogo de labirinto faz todo sentido. Você começa no caos e você ruma até um lugar de intimidade, quando você pode desenhar um mapa pro seu amigo, quando você pode comparar o seu mapa com o mapa do walkthrough e ver se estava certo ou errado. E é a intimidade que causa essa coisa bonita, essa relação fofa e querida que a gente tem com os joguinhos. A minha dica da semana só poderia ser isso. Claro que eu já dei uma dica, né, da estética do labirinto, que eu acho que você devia ler, mas a minha dica, gente, é super pessoal. Eu assisti esse filme todo dia. Eu sei todas as falas de cor até hoje. Eu sempre queria que a menina fosse atrás do irmão, e ficasse com o rei dos goblins. Por que ela não faz isso? Eu não sei. Porque ele é o cara mais lindo do mundo. Minha primeira paixão de fã é David Bowie. Parabéns, seu lindo, maravilhoso, gostoso. Te amo. Me liga. Você é foda. E por conta disso, Labirinto, a Magia do Tempo, o filme de 1986, que fala sobre labirinto, fala sobre escolhas, fala sobre estar desnorteado, fala sobre encontrar algo, fala sobre ter poder quando você resolve um labirinto, além de ter a maravilhosa virilha do David Bowie em quase todas as tomadas do filme. Sim, foi assim que eu me descobri heterossexual. Você tem que assistir porque é muito lindo, maravilhoso, gostoso. É minha dica da semana, totalmente pessoal. Você sendo David Bowie ou não, isso que eu tô sendo muito legal, você tem o direito de pedir um tema para esse programa, que você manda e-mail no higiene@higiene.com. E daí eu faço seu tema pra você. Se ele tiver a ver com o David Bowie, eu vou ficar mais feliz. Mas não precisa, tá? Semana que vem eu volto com menos David Bowie, mais outras coisas. Mas com o mesmo amor. Um beijo. Tchau. Ai, David Bowie é muito incrível.